Começa agora o podcast Pode Crer, o podcast das igrejas IAPB, com o Bispo Andreus Ratier. Muito boa noite, graça e paz. Está entrando no ar agora o nosso podcast Pode Crer. E eu quero, desde já, convidar você para ficar comigo até o final desse podcast. Hoje nós estamos trazendo no nosso podcast um entrevistado muito especial, o nosso querido advogado, cristão, pai, Dr. Cleuci Chan. Eu digo pai porque ele tem cuidado de muitos filhos nesse tempo que ele tem trabalhado, como advogado, como Dr. Cleuci também. Ele vai contar algumas histórias da vida dele, mas o Dr. Cleuci também, para quem não sabe, ele é pastor. Para quem não conhece, ele é pastor. Eu conheci o Dr. Cleuci há anos atrás como pastor, logo depois ele se formou a advogado. Dr. Cleuci, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, bispo, e glória a Deus por essa oportunidade, mais uma vez estar aqui junto com o senhor e com os amigos aqui nessa programação, porque a nossa satisfação, acima do trabalho, é a gente ter a oportunidade de ajudar as pessoas e levar a palavra de Deus para as pessoas. Que bacana, doutor Cleuci, que bom que o senhor veio, aceitou o nosso convite, e nós vamos falar hoje de alguns assuntos aí que é de interesse público, Tem muitas pessoas que estão passando por alguma situação, principalmente nessa causa previdenciária, que eu tenho certeza que vai abrir um leque na mente delas. Mas antes, doutor Cleuci, da gente entrar nesse assunto, doutor Cleuci, e aí, doutor Cleuci, quais são as suas expectativas já para esse comecinho agora de ano, Nós já estamos, bem dizer, aliás, já entramos no mês de fevereiro hoje, já dia 1º de fevereiro, e quais são as suas expectativas aí para esse ano? Bem, bispo, eu falei para os meus amigos de escritório, logo no começo do ano, que 2023 é um ano abençoado. É um ano que eu particularmente tenho muitas expectativas com o meu trabalho perante o judiciário, e é um ano de prosperidade, é um ano de vitória, é um ano de ganhar dinheiro, claro, com a bênção de Deus, porque tudo que é com a bênção de Deus, Ele vai adiante de nós e abre as portas. Então, essa foi minha expectativa desde a virada de ano, que 2023 é ano de bênçãos. Que bacana, doutor Cleuci. Você está acompanhando agora o Pode Crer. E eu quero convidar você a permanecer comigo hoje. O nosso entrevistado é o nosso querido Dr. Cleuci, aqui da cidade de Maringá, mas que atende toda a região e atende também outros estados. O Dr. Cleuci tem casos aí que ele foi a outro estado atender e ganhou causas que aos olhos humanos estavam perdidas. O Dr. Cleuci, ele atende ali o seu escritório fica na Avenida Tamandaré, é isso, doutor Cleuci? Correto. Quase à frente ali o Shopping Avenida Center. Shopping Avenida Center. Isso mesmo. Doutor Cleuci, vou fazer uma pergunta para o senhor. Doutor Cleuci, algumas pessoas ainda, elas têm algumas dúvidas, de qual é o trabalho de um advogado previdenciário. E eu queria que o senhor deixasse aqui, tirasse algumas dúvidas, de algumas pessoas, de qual é o trabalho do advogado previdenciário, o que ele faz, qual é o dever do advogado previdenciário, qual é a área que ele mais trabalha, que ele mais auxilia, que ele mais ajuda. Bem, bispo, o nosso trabalho como previdenciarista é o seguinte: nós ajudamos pessoas a conseguir seus benefícios previdenciários, seja perante o INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social, ou perante um regime próprio, uma previdência privada, porque o que acontece, bispo? A previdência, ela é equiparada a um seguro. Quando nós pagamos a previdência, é um seguro que nós estamos pagando para quê? Primeira coisa, quando chegar na idade, homem 65 anos e mulher 62 anos, poder estar amparado debaixo do guarda-chuva da Previdência Social para poder receber seu benefício. Ou se talvez no decorrer desse caminho acontecer um infortúnio,
talvez um problema de saúde, uma enfermidade em que a pessoa fique impedida de trabalhar, ela vai estar ali amparada pela Previdência Social e até mesmo, se eu estou em dia com a minha Previdência, se eu falecer, a minha esposa, que no caso é minha dependente, ela vai estar amparada para receber a pensão referente àquilo que eu contribuí. Então, nós ajudamos as pessoas elas conseguirem seus benefícios e não somente pessoas. Às vezes tem empresas, porque o empresário ele se depara também com a questão previdenciária, porque tem a contribuição patronal que nós chamamos. Ajudamos também o empresário que talvez tem dúvidas com respeito à Previdência. Eu até no meu canal do YouTube, Bispo, eu já até postei uma vez também sobre a Previdência para os ministros religiosos, ou seja, bispo, pastor, missionário, que também há uma particularidade com respeito ao ministro de confissão religiosa, né? Então nós procuramos levar isso, levar que as pessoas, que o segurado, ele não tenha dificuldade no momento em que ele tem que ser beneficiado por esse seguro. E nós estamos vivendo um tempo, o Dr. Cleus, que tem muitas pessoas que estão perdendo os seus direitos por não correrem atrás. Em pleno 2023, né? Tem muita gente ainda que poderia estar bem, estar com dinheirinho no bolso, poderia, né, estar segurado, mas que de fato não corre atrás dos seus direitos e acabam que ficando ali a ver navios, como diz, né, o ditado popular. O senhor deve atender, né, diariamente ali pessoas que já era para estar segurada, já era para estar recebendo, já era para estar bem, né, com dinheiro no bolso e infelizmente ainda não conseguiu porque não correu atrás, né? Sim, com certeza, bispo. E um detalhe importante que eu acho que, principalmente as pessoas que já estão com uma idade avançada, veja bem, bispo, a informatização do sistema da Previdência Social é de poucos anos para cá. Então é muito importante, sabe, que as partes procurem ter sempre seus documentos guardados, principalmente carteira de trabalho, porque mesmo que hoje há a digitalização da carteira, hoje a CTPS digital, mas veja bem, como eu bem coloquei há alguns instantes, a informatização é de poucos anos para cá. Então talvez possa acontecer de no sistema haver falhas e contribuições que estão perdidas. Eu tive um caso, por exemplo, que eu pedi uma averbação na justiça de um vínculo trabalhista de 4 anos. Quer dizer, o segurado estava com um buraco de 4 anos no seu quinismo, no seu extrato previdenciário. Por quê? Porque, na época, o empregador dele não fez recolhimento. Mas como ele tinha carteira de trabalho que estava anotada, nós conseguimos levar essa questão para a Justiça Federal. O juiz federal reconheceu aquele vínculo e determinou que o INSS fizesse a averbação. Agora, veja bem, no sistema não constava nada. Não sei se o empregador recolheu ou talvez não recolheu, mas não estava constando recolhimentos. Porém, como ele guardou a sua carteira, né, e era um vínculo de mais de 40 anos atrás, era de 1976 esse vínculo. Nossa. E nós conseguimos, a justiça reconheceu o vínculo de 1976 até 1980. E nós conseguimos incluir no cadastro, no CNIS dele, e aí com a soma desse período, conseguimos gerar o direito à aposentadoria. Então é muito importante, guarde documentos. Hoje nós estamos na fase da digitalização, então fala o seguinte, você pagou, se de repente você é autônomo, você pagou teu carnezinho do INSS, tira uma foto, salva no teu computador, no teu notebook, faça uma pastinha digital, que é importante, por quê? Talvez o sistema pode falhar. Eu não estou aqui criticando o sistema, pelo contrário, o nosso sistema previdenciário é um dos melhores do mundo. Só que as falhas são suscetíveis às falhas. E como que a gente consegue, bispo, assim, conseguir bater de frente essas falhas? É com documentos. Não é falando, não é no grito, mas é com documentos, tá? Então, como sempre... Desculpa interromper o senhor, não, eu sempre ouvia, né, lá em Campo Grande, lá no meu estado, tem um programa chamado Povo na TV, né? O Povo na TV.
e no início da programação lá, o povo na TV dizia assim, contrato verbal não tem valor, né? Que é o contrato de boca, a pessoa fala, aquilo ali acaba não existindo valor. E o senhor acabou de citar algo muito importante, né? Você chegar e falar não resolve. Tem que ter uma prova, tem que ter documentos guardados para que você possa conquistar os seus direitos, né? Pode continuar, doutor Cleus. Exatamente, bispo, tendo documentos, né? Então, hoje, você paga seu INSS como autônomo, então você pega e guarda seu carnê, digitaliza. Eu tenho um vínculo de carteira assinada, então você tem a CTPS digital. Fala o seguinte, eventualmente, cada 2, 3 meses, entra lá no site do Gov, gera a tua CTPS, veja ali se os vínculos estão em ordem realmente. Se não tiver em ordem, conversa com o teu empregador, tá? O teu contrato de trabalho, de prestação de serviço, procura guardar, porque o contrato de prestação de serviço, ele é uma prova, assim, do vínculo de trabalho, da relação de trabalho ou emprego. Então, sempre é bom, guarde documentos, que isso no futuro, talvez hoje, no momento atual, por que vou guardar isso aqui? Está tudo certo? Não, mas talvez pode surgir uma situação em que você precise desses documentos, e vai ser útil, bispo. Legal. Doutor Cleus, muito obrigado por o senhor estar aqui conosco. Lembrando, pessoal, esse é o podcast Pode Crer. Continue presente aqui conosco, porque tem muita coisa ainda que vai acontecer aqui no nosso podcast. Eu vou fazer mais algumas perguntas para o doutor Cleus, que está com a gente. Mas antes de eu perguntar mais alguma coisa sobre a Previdência, eu queria, doutor Cleus, que o senhor deixasse para a gente aqui o teu WhatsApp. Com certeza, né, existem pessoas agora, nesse momento, que estão à procura de um advogado para trabalhar em seu favor. Qual é o WhatsApp do senhor, doutor Cleus? Bem, o nosso WhatsApp é 44999495977. Envie suas mensagens. Em horário comercial estaremos te dando um retorno, fazendo pré-atendimento. Inclusive, bispo, a gente fecha até contratos, às vezes a gente ajuiza causas trabalhando só via WhatsApp com os clientes. Eu tenho cliente em Santa Catarina, cliente no Rio Grande do Norte, eu tenho cliente no Rio de Janeiro, e em regiões até distantes aqui de Maringá, como Moarama, Curitiba, Ponta Grossa, que na maioria dos casos a gente nem tem um contato assim físico, um contato visual. É tudo ali pelo WhatsApp, ou videochamada, ou enviando documentos, a parte ali ela assina, tira fotos. Então, hoje à distância, com essa, tipo assim, a tecnologia é uma bênção para nós. Ela facilitou, Ela facilitou, né? Isso mesmo, isso facilitou. Então, hoje com a tecnologia, nós não temos distância para atender assim o cliente que precisa de ajuda, bispo. Nossa, e a tecnologia, ela nos conecta, né, hoje com pessoas do mundo todo, né? Eu também, né, atendo gente do mundo todo, as pessoas nos demonstram o seu carinho. E interessante isso, doutor Cleus. Então quer dizer que mesmo à distância também se pode fechar o contrato com o senhor pode estar dando uma atenção, né, dando ali explicando para os seus clientes mais sobre o teu trabalho. Bacana isso. Doutor Cleus, o senhor nem sempre foi advogado, né? O senhor tem uma história ainda muito antes de se formar. O senhor é cristão de berço. Como que aconteceu? Vou aproveitar já e vamos entrar nesse assunto, porque também é importante, né? Às vezes as pessoas elas olham para o homem, olham para o título, olham, né? E falam assim, poxa, o doutor Cleus, eu conheci ele como advogado, não sabia que ele era cristão, não sabia que o doutor Cleus também tem um chamado pastoral, eclesiástico. E o senhor fala um pouquinho também da tua vida com Deus, da tua conversão, até a tua chegada à igreja. Comenta um pouquinho conosco. Sim, quando eu era criança, bispo, ali meus 10 anos de idade, assim, sempre tinha aqueles cultos de oração nas casas, né? Que tinha os vizinhos, as vizinhas que era crente e tal, fazia as orações. Aí convidava a gente. Aí minha falecida mãe mandava a gente ir nessas reuniões de oração. E a gente participava daí. Inclusive, até tinha uma vizinha minha que me levava muito para a congregação cristã. Participar dos cultos ali e tal, levava muita gente.
Sempre uma casa que tinha um culto de oração, a gente estava ali participando, né? Nas quintas-feiras ou sextas-feiras. E aí a gente começou, assim, a frequentar igrejas. Hoje é conhecida como a famosa célula, né? As igrejas fazem célula no lar, culto no lar. E também, quem é mais antigo vai se lembrar disso. Porque célula o pessoal fala hoje, mas o que é mais... Antigamente chamava de núcleo, né? Exatamente. Essa época o senhor ia ter pegado os núcleos. Sim, até inclusive, bispo, aí com o decorrer do tempo, né? Quando eu fiz meus 15 anos, eu me batizei. Aí eu com ainda com os 15 a 6 anos, passei a participar como obreiro num ministério, né? Cheguei a ser pastor, né? Auxiliar de pastor, ajudar em igrejas. Aí eu com 19 anos assumi minha primeira igreja. Com 19 anos tomei conta, né? 19 anos de idade, já estava primeira cuidando de igreja. Com 19 anos, né? E tipo assim, aí isso aí Deus foi acrescentando a experiência, né? Deus foi acrescentando. Cheguei a sair do estado do Paraná, fui para o estado de Sergipe, fui para o estado do Tocantins. O senhor foi trabalhar de missionário nesses estados. Exatamente, fui levar a palavra de Deus. Levar a palavra de né? Deus. Aí na época, né? Aí depois eu me desliguei do trabalho e voltei para Maringá, né? Eu já tinha conhecido minha esposa, só que não tinha casado com ela ainda não, né? A gente tinha conhecido ela, a gente estava namorando e tudo mais, né? Conheci na época até ela por um site da igreja na época, né? Olha que legal. Nos conhecemos por um site, né, da igreja, que a gente começamos ali a conversar e tudo mais. Aí depois a gente passou a namorar, e namoramos à distância. Acho que nós namoramos uns 2 anos. E nesses 2 anos a gente só se viu 5 vezes. Olha aí. Aí na sexta Quando vez tem foi que para dar casar. certo, dá certo, né? Exatamente, né? Aí, e na época não tinha ainda WhatsApp, não tinha nada disso. Era o famoso orelhão. Era o orelhão e na época a internet estava começando, era o negocinho do bate-papo ainda. O bate-papo. Era o bate-papo, né? Aí voltei, né? Me desliguei na época do trabalho missionário e arrumei um emprego num hotel, né? Arrumei um emprego num hotel, trabalhei no hotel. Isso aqui em Maringá aqui já? Em Maringá daí. Aí fiz a faculdade de Direito, trabalhei em escritório como estagiário, que estava aprendendo ainda, né? Aí daí eu fiz meu exame de ordem, passei no exame de ordem e comecei minha luta aí na atividade jurídica. Só que desde quando comecei a minha luta na atividade jurídica, bispo, o que aconteceu? Veio uma inspiração que era o quê? Levar justiça ao povo de Deus. Levar justiça para o povo de Deus. Até, inclusive, um professor meu que um dia falou, olha, você se envolveu com igrejas, você tem amigos pastores, atende essas pessoas das igrejas. Você vai estar fazendo bem para elas, você vai estar se sentindo bem e vai ganhar dinheiro com honestidade. E aquilo, sabe, era Deus dando uma direção. E eu comecei a colocar esse foco. Eu vou levar justiça para o povo de Deus. E hoje, meus clientes, claro, eu atendo todas as pessoas, atendo todos, mas a minha maior fatia de clientes são pessoas de igrejas. São pessoas que, de repente, elas talvez desanimaram, deixaram de buscar a justiça, ou pessoas que têm a necessidade de justiça. Claro que a justiça vem de Deus, mas a gente se colocou à disposição para quê? Para que a gente fosse instrumento na mão de Deus para poder levar a justiça para essas pessoas. Isso é importante, né, doutor Cleus? Porque o senhor passa ainda mais credibilidade, né, com esse histórico que o senhor tem, desde muito novo, servir a Deus. E nós vivemos num país que ele é um país extremamente religioso, né? O Brasil é um país extremamente religioso e as pessoas, por mais que a gente tenha visto tantas coisas nesses últimos tempos sobre a igreja, alguns escândalos, né, que acabam manchando, né, a igreja de Cristo, a gente sabe que as pessoas têm um respeito muito grande com o cristão no nosso país. Outrora disseram para mim assim, não, mas vão acabar com os cristãos, vão exterminar os cristãos. Se exterminar ou se acabar, a gente sabe que é Bíblia. A Bíblia, ela ensina que o cristão, ele vai passar por tribulação. Mas eu não vejo que esse é o tempo ainda. Eu acho que a gente está muito longe, né, desse tempo chegar, que é o tempo em que o anticristo se manifestará na terra, e esse assunto é para uma outra hora.
Mas é aquilo, o Dr. Cleus. O senhor ter vindo dessa bagagem, né, eu creio que te traz também mais respaldo para o teu trabalho. E uma coisa auxilia a outra. Porque o senhor tem a oportunidade de ajudar pessoas, né, no teu trabalho de direito, e o senhor também tem a oportunidade de orientar elas no lado espiritual, que é o lado da fé, o lado que o senhor viveu também. E eu tenho certeza que os seus clientes devem ser bem satisfeitos com o serviço do senhor. Eu não posso reclamar, doutor Cleus, também, quando eu preciso dele, ele, né, está sempre à disposição, me atendendo, né, algumas situações da igreja, ele já me orientou, já me atendeu, e eu tenho um carinho enorme pela vida do Dr. Cleus. Dr. Cleus, mais uma vez, deixa o teu WhatsApp para as pessoas que estão nos acompanhando, para elas poderem entrar em contato. Certo, nosso WhatsApp é 44999495977. Esse é o WhatsApp do Dr. Cleus, e você também pode nos procurar. Você que precisa de uma orientação espiritual, a gente está aqui para te ajudar, para abençoar a tua vida. Você pode estar enviando fotos, você pode estar enviando o teu pedido de oração, que eu, Bispo Andrew, serei profeta para você também. O WhatsApp da oração é o 044-9844-6252. O Pode Crer, ele já está chegando nos seus minutos finais e, poxa, né, é tão curto o nosso tempo, mas de grande valia. E é um prazer sempre podermos entrar no teu lar, no teu recinto, no teu local de trabalho, seja pela rede social ou também pela TV 10. Dr. Cleus, eu quero fazer mais uma última pergunta para o senhor. A gente diariamente acompanha nos noticiários de televisão, como também, né, hoje nas mídias sociais, vários casos de pessoas acidentadas, né? E a gente escuta falar sobre aquele seguro, né? Seguro DPVAT. E algumas pessoas têm algum tipo de dúvida sobre o seguro DPVAT. O senhor já atendeu algum caso desse tipo? Como é que funciona isso? Sim, a questão do seguro DPVAT, Bispo, é o seguinte. Antigamente, ele era explorado no Brasil pela seguradora Líder. E já de alguns anos para cá não é mais explorado pela seguradora Líder. Ele agora é explorado pela própria Caixa Econômica Federal. Então, vamos supor, numa situação de acidente de trânsito, seja o motorista, condutor, ou a pessoa que sofre um acidente, pedestre, coisa parecida, ela pode fazer o requerimento do seguro DPVAT no site da Caixa Econômica Federal. Ou melhor, ela baixa o aplicativo e ali no aplicativo da Caixa Econômica ela vai ali entrar em seguro DPVAT e ali vai estar toda a orientação para ela enviar os documentos, fazer o pedido do seguro DPVAT para ela. Então hoje é menos burocrático, antigamente era mais burocrático, como é que funciona? No tempo da seguradora Líder era o seguinte, né? Ela tinha um convênio com os Correios, então pegava-se um formulário nos Correios, certo? Preenchia aquele formulário, anexava os documentos, que tinha uma relação de documentos para cada situação, morte, invalidez permanente, reembolso de despesas, e conforme a situação fazia juntar aqueles documentos, aí colocava no envelope, ali nos Correios mesmo, e aquele envelope ele ia gratuito para a sede da seguradora Líder, que era no Rio de Janeiro. Claro, se a pessoa quisesse imprimir os formulários no site da Líder, também era possível, sem nenhum problema. E aí a seguradora Líder, dentro de um prazo, ela enviava uma cartinha com a resposta, se o seguro foi aprovado ou não, ou a parte poderia também acompanhar no site da seguradora Líder. Hoje é o fruto da informatização, né? Então, a Caixa Econômica disponibilizou o aplicativo, Caixa tem, e ali faz todo o procedimento de DPVAT, né? Perante a Caixa Econômica Federal. Claro, na época da seguradora Líder, quando o seguro DPVAT era negado pela seguradora e a pessoa entendia-se que havia um direito, mesma situação, entrávamos na justiça contra a seguradora Líder para requerer. Eu mesmo fiz várias ações contra a seguradora Líder e, graças a Deus, a maioria deram certo. Ajuizávamos na Justiça Estadual.
Hoje, por ser Caixa Econômica Federal, nós ajuizamos a ação de DPVAT na Justiça Federal, porque a Caixa Econômica Federal ela é um ente que é ligado ao governo federal, então a Justiça competente é a Justiça Federal para isso. Olha aí que legal, você que tem direito, tá, do seu seguro DPVAT e ainda não conseguiu receber, o Dr. Cleus também pode te auxiliar e te ajudar. Então ficou mais acessível, né? Pelo aplicativo do Caixa Tempo, só entra lá e já resolve isso aí. Exatamente. Dr. Cleus, olha que bate-papo legal. Eu quero desde já agradecer a tua vinda aqui no Pode Crer e saiba que o senhor sempre será bem-vindo aqui. Eu quero trazer o senhor mais vezes para a gente poder estar falando mais sobre outros assuntos também, né? O tempo é curto, a gente poderia estar falando mais sobre outros assuntos, mas vai ter outros podcasts e eu tenho certeza que o senhor será o nosso convidado. Gente, nós estamos chegando ao final do podcast, nós vamos fazer uma oração agora por você e para que você seja muito abençoado aí dentro do teu lar, da tua casa, do teu trabalho, do teu recinto. Tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, é um momento de oração aqui no Pode Crer. Fecha os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu venho aqui, Senhor, nessa programação, nesse podcast, abençoar a vida de cada ovelha querida que nos acompanha. Eu digo ovelha querida porque tenho um carinho enorme pelos nossos telespectadores e a trato como ovelhas, meu Deus, pois elas estão aqui a me ouvir e ao me ouvir e a me ver, elas também estão ouvindo ao Senhor, porque o Senhor me constituiu como ministro do Evangelho, como ministro da Tua Palavra. Pai querido e Pai amado, eu quero aqui que o Senhor possa, meu Deus, pedir para que o Senhor possa curar o doente, libertar o cativo, transformar essa situação de dor e sofrimento em uma situação de paz, de alegria, de harmonia, de fartura e de muita, mas muita bênção. Pai querido e Pai amado, que essa noite seja uma noite especial, que essa pessoa que não dormia possa dormir, que os anjos do Senhor possam guardá-las, pois eu os entrego a Ti desde já e eu os consagro com bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Amém. Seja abençoado aí dentro da tua casa, do teu lado, do teu recinto, aonde você orou comigo, receba a bênção do Eterno, a bênção do nosso Deus. Mais uma vez, Dr. Cleus, uma ótima noite para o senhor, minha gratidão pela sua participação hoje aqui no Pode Crer, e que seguimos aí nessa fé com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém, a todos nós, glória a Deus. Esse foi o Pode Crer, um beijo no teu coração, e até quarta-feira que vem, estaremos juntos, até lá. Podcast Pode Crer, o podcast das igrejas IAPB, com o Bispo Andreus Ratier. Está perdido, se sentindo sozinho, não sabe que rumo tomar, precisa de uma saída? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Igreja Apostólica Preciosidade de Deus, um lugar de paz para a sua alma. Naamã, general de guerra, estimado pelo seu rei, respeitado pelo povo, porém leproso. Isso é o que a Bíblia diz a respeito deste homem. E quantos estão vivendo as mesmas circunstâncias de Naamã? A lepra aos poucos vai corroendo, consumindo progressivamente, até levar à destruição total. A lepra representa os males que hoje tem te atingido. Casamentos estão leprosos, área emocional, área espiritual, relacionamentos familiares, propósitos e objetivos sendo destruídos por uma lepra. Naamã teve a oportunidade de ser restaurado e livre desse mal. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Através da fé e obediência, o milagre aconteceu.
Por isso, nesta mesma fé, estaremos realizando os 7 mergulhos de Naamã.